Olá, bom dia a todos. E hoje, nesta manhã de terça-feira, vamos dar início ao nosso primeiro Papo Pratear. E na nossa estreia, com muita alegria, eu recebo a gerontóloga Deise Augusto, que também é educadora em saúde, palestrante e idealizadora do projeto Caminhos da Longevidade. Eu tenho a certeza de que será um momento muito especial de conscientização, de aprendizado, inspiração neste junho violeta pelos direitos, autonomia e qualidade de vida da pessoa idosa. Uma live para todas as gerações. E você? Você aí já preparou o seu café? Então vem assistir a esse papo prateado com a gente. E aproveita para compartilhar essa live, clicando aí embaixo no aviãozinho, para que mais pessoas de todas as gerações, elas também possam se unir a nós nesta manhã tão especial. E eu vou, então, agora nesse momento, chamar a Deise, convidar a Deise para se juntar a nós. Deise já chegou aí? Já está aí, Deise? Vamos ver se a Deise está aqui. A Deise ainda não chegou. Oi, Maria Emília, tudo bem? Prazer, enquanto vocês estão entrando aí, estão aguardando a Deise chegar. Deise, cadê você? Conseguiu chegar aí? Conseguiu entrar? Obrigada, Maria Emília. Vamos lá, vamos assistir aqui essa live, que é uma live de muita importância, que é sobre o nosso Junho Violeta, né? A Deise chegou. Bom dia, Deise. Vou chamar você aqui. Deise, me pede para entrar, porque eu não estou conseguindo chamar você. Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Aí, Deise. Olá! Deixa eu trocar aqui. Pro quê? Oi, Deise. Bom dia. Bom dia. Nossa, é um prazer ter você aqui conosco. Um prazer muito grande de você estar aqui conosco nessa estreia do Papo Pratear. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E para começarmos, eu gostaria muito que você se apresentasse para o público, as pessoas que estão aqui, que vão depois assistir a nossa live, falasse um pouquinho sobre você, o seu trabalho, o seu grupo, né? Se apresentar brevemente e falar sobre o projeto, o Caminhos da Longevidade também. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Me chamo Deise Augusto. Sou gerontóloga, em graduação, né, formada em gerontologia, que é uma profissão que parece ser nova, né, no mercado, porque tem muita gente que ainda não conhece a gerontologia. E eu trabalho com o envelhecimento humano. A gerontologia tem esse papel de pesquisar, estudar, ajudar a transformar histórias, né, de pessoas 60 a mais, através da informação, do conhecimento. Sou idealizadora do projeto Caminhos da Longevidade, que nós recebemos pessoas 60 a mais num grupo. Atualmente tem um núcleo aqui no meu bairro e estamos instalando mais um núcleo perto da Unig, do projeto Caminhos da Longevidade, que recebe pessoas a partir dos 60 anos, para falar sobre educação em saúde, para falar sobre
políticas públicas, direitos, sobre qualidade de vida, muita coisa boa. E também levo o projeto até algumas localidades, né? Quando me convidam para palestrar, nós vamos até esse local, postos de saúde, instituições, igrejas, para levar temáticas que são relevantes ao envelhecimento humano, ao processo de envelhecimento e todas as transformações que acontecem no corpo, né? No biológico, no psicológico e também na estrutura social dessa pessoa nesse processo do envelhecer. Nossa, que lindo, lindo, lindo trabalho. Nossa, eu como 60 a mais, fico maravilhada com esse trabalho. Muito obrigada por você se dispor a justamente, né, trazer para nós conhecimento, trazer para nós uma autonomia. Muito obrigada, viu? Por isso que eu tive o prazer de convidar você hoje aqui, porque tinha que ser você para falar sobre o Junho Violeta. E aí, a minha primeira pergunta é, muitas vezes a violência Bom, primeiro eu queria que você falasse para nós sobre definir o Junho Violeta e como é uma pauta tão necessária para todas as gerações, não é só para a nossa geração, da geração prateada, né? Para todas as gerações. Por quê? Que é uma pauta tão necessária para todas as gerações e o que define o Junho Violeta? Sim, aqui, né, eu gosto sempre de elementos visuais para poder estar falando, porque ajuda a memorizar. Todas as minhas palestras eu levo de forma bem didática, bem dinâmica, com materiais físicos também. Quando, dependendo do local, dá para levar slides, mas essa produção do material didático físico, né, é muito bom, porque ajuda na memorização. E aqui está a nossa plaquinha do Junho Violeta, que é um mês escolhido para conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. O Junho Violeta comemora-se oficialmente no dia 15 de junho. Foi a data escolhida para trazer essa consciência para que todas as pessoas se mobilizassem. E nós falamos dentro dessa proposta do Junho Violeta sobre as leis, os direitos que protegem a pessoa idosa. E também nós distribuímos muito bem toda a temática em quais são os tipos de violência, qual o público que fica mais vulnerável a essas violências. E tem sido assim maravilhoso poder ver o interesse da população, o interesse até dos poderes públicos, né, em estar se comprometendo em divulgar o Junho Violeta, que foi muito bem estruturado e tem sido bastante divulgado. Gente, está entrando aí, ó. Cessa, muito obrigada, bom dia. Maria Emília, obrigada também. Maria Emília falou aqui. O trabalho da Deise é inspirador também, como o teu, Amélia, obrigada. Núcleo Fisioline também entrou, falou muito interessante a pauta de hoje. Obrigada pela presença de vocês. E, Deise, eu queria te também fazer uma pergunta sobre, muitas vezes, a violência ela é silenciosa, né? Então, como nós podemos identificar precocemente se um idoso está vivendo uma situação de vulnerabilidade, mesmo que ele não peça essa ajuda, né? Como nós podemos ter essa identificação? Sim, é fácil de observar, né? Se nós temos um olhar atento, né, ao cuidado, nós conseguimos observar que algum idoso, né, que a gente chama agora pessoa idosa, não se fala muito mais o termo idoso, pessoa idosa, que abrange todas as velhices, né? Quando essa pessoa vive sozinha num lugar, né, na sua residência, a gente pode identificar a situação do abandono, se ela não tem alguém que auxilie ela, porque a violência não é somente física. Existe a violência física, psicológica, institucional, o abandono, negligência, a violência sexual também é um tipo de violência. E a maioria delas não são perceptíveis, né? Na sociedade, a vizinhança demora muito para identificar essas violências, porque muitas vezes não deixam marcas físicas, né? A gente foca muito na violência física,
e não fica atento aos outros tipos de violência. E uma das que mais está aparecendo nas manchetes hoje é a violência patrimonial, ou também conhecida como financeira. Então, se você vê o potencial idoso, pessoa idosa, vítima dessas violências, são pessoas que moram sozinhas, que tem pouca visita de familiares, ou que às vezes até convive com familiares, né? Filhos, sobrinhos, enteados, filhos adotivos, noras. E essa pessoa aparece, sim, com marcas físicas, mas muitas vezes o silêncio do idoso, a solidão, a tristeza frequente, o choro fácil, podem também ser um sinal de que essa pessoa está sofrendo algum tipo de violência. E aí é também onde entram os espaços de diálogo, né? As comunidades, os núcleos de atendimento à pessoa idosa, que estão fazendo a escuta dessa pessoa idosa, que podem observar o comportamento, mas muitas vezes não tem como. Porque eu sempre costumo frisar e é muito difícil identificar a violência contra a pessoa idosa porque ela acontece dentro de casa. Podemos dizer que 90% das vezes a violência acontece dentro de casa e são por pessoas amadas. Essa pessoa que está sendo vítima, ela jamais vai querer denunciar um filho, um neto, um sobrinho, alguém que ela ama. E às vezes ela nem vai conseguir identificar aquele comportamento dessa pessoa com ela como uma violência, porque ela vai se confundir facilmente com cuidado. Eu li que no Brasil, nos 3 primeiros meses de 2025, houve um aumento de 140% nas denúncias, com mais de 4 mil e alguma coisa, 4.700 casos de vítimas, são mulheres, né, idosas, e os filhos são os principais agressores em 29% dos casos em relação a isso, né, em relação à violência. Porque também tem a violência, como você falou, emocional, né? A violência é muito triste, né? Isso, né? A gente vê. É muito triste. Eu Esse é o passei momento, um tempo com a esse é minha o mãe momento em Alzheimer, que e eu, você... na clínica que eu ia com ela, eu vi muitos casos assim. Sim. Muitas pessoas não têm muita paciência, né? De cuidar, de atender, e precisa também de um apoio, né? Essas pessoas também precisam de um apoio, né? Sim, essa pessoa precisa desse apoio e essa violência que você está falando, esse aumento das denúncias, na verdade, as violências elas estão acontecendo em anos e anos. Esse aumento das denúncias, a gente pode se dizer que não sei se a palavra melhor é o sucesso da divulgação da informação. Porque se não tivesse sendo bem divulgado a possibilidade de denunciar, essas pessoas estariam sofrendo em silêncio agora. De verdade. Mas esse aumento mostra que existe uma divulgação que está sendo feita e um encorajamento por parte das pessoas idosas atingidas e também da vizinhança, né, da comunidade, que tem ficado mais atenta e feito a denúncia. Mas se essas denúncias não tivessem sendo feitas, nós jamais saberíamos desses números, que tanta gente está sofrendo em silêncio. É importante, né, Deise? A gente está levando essa informação, né? É muito importante estar divulgando sobre isso, para que mais pessoas, como eu falei, isso é uma pauta para todas as gerações, né? Para poderem ficar mais informadas e ajudar quanto mais, né? Melhor no caso da pessoa idosa, né? Sim. E esse é um ponto delicado. Como diferenciar o cuidado excessivo também, o excesso do controle, que acaba tirando a autonomia do idoso? Isso é um risco muito grande para a dignidade do idoso. Ele se sentir inútil, ter esse sentimento de inutilidade, que muitas vezes os filhos cuidadores, a pessoa cuidadosa, faz demais, em excesso, quer dar tudo na mão. Só um minutinho que eu também sou vovó. Olha, eu também sou vovó, tá chamando a vovó aqui. Oi. A vovó vai pegar. Eu tenho uma netinha de 3 anos, meu amorzinho fica comigo. Oh, meu Da Silvana.
Hoje ela está ajudando a vovó, né? Ai, E aí, a gente estava falando desse excesso do cuidado. Tem muitas famílias que sofrem pelo excesso também. Tanto o abandono, a negligência, como esse excesso do cuidado pode trazer prejuízos para o idoso. Porque a vida precisa de equilíbrio em tudo, né? Nós precisamos de equilíbrio. E dar tudo na mão, cuidar demais, não deixar fazer nada, manda descansar o tempo todo. Isso traz prejuízos funcionais terríveis para a mobilidade desse idoso, porque ele começa a ficar muito parado e, consequentemente, os músculos enfraquecem e também vem essa sensação de depressão, o humor fica abalado, né? Porque ele não se sente mais útil, não consegue ajudar em nada. E isso também é um tipo de violência sem perceber, com boas intenções, né? E existem filhos hoje que estão extremamente sobrecarregados e extremamente doentes porque se entregaram completamente ao cuidado da pessoa idosa e esquecem de cuidar de si também. então, eu vou falar até uma experiência que eu tive, né? Eu cuidei da minha mãe com Alzheimer 16 anos. Eu não tinha muito esse apoio psicológico, né? E eu cheguei a pegar doenças sintomáticas, né? Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei aparecendo bolhas na minha mão, sabe? Que você tem que estar preparada. Aí depois eu fui procurar o apoio, e aí sim eu consegui me cuidar, porque eu acho necessário isso, você se cuidar para poder cuidar do próximo também, né? Então não adianta você também querer agarrar tudo de uma vez só, eu vou cuidar, eu vou fazer, porque às vezes o reflexo do teu cuidado, como você falou, não vai ser legal para o idoso, né? Vai ser. A E aí, sobre... eu tive essa consciência, graças a Deus, deu tudo certo. Sim, existe uma sobrecarga, né? Isso. Desse excesso do cuidado e o autoabandono do cuidador. Então, muitas vezes ele vai fazer toda a tarefa diária para o idoso, vai dar tudo na mão, vai tentar resolver tudo. E quando chega no fim do dia, esse esgotamento vai trazer para ele uma sobrecarga emocional grande e a longo prazo ele pode estar sofrendo crises, né, de estresse gravíssimas, né, e acabar sendo hospitalizado, porque não se cuidou e não fez esse cuidado que ele está oferecendo para o idoso na medida certa, com equilíbrio. E aí, quando vem essa explosão, né, dessa sobrecarga, quando tudo cai, e aí depois não vai ter ninguém para fazer o que ele faz e nem ninguém para cuidar dele. Então, isso é uma pauta também para um outro bate-papo, dessa sobrecarga do cuidado, né, por parte do cuidador. E muitas vezes, por esse estresse e esse aborrecimento de ser o único filho que cuida e tal, ele pode até agredir o idoso, porque ele não tem quem descontar. E aí, muitas vezes, vem a violência física, né? Porque ele acha que ele acaba canalizando um amor e se torna um algo ruim. A princípio era o cuidado, era o amor, a dedicação e tal, e com a sobrecarga e o desequilíbrio psicológico, ele pode depois se tornar um potencial agressor, porque ele não tem quem descontar aquela raiva, e aí ele acaba machucando, pegando com força demais esse idoso acamado, ou se confundindo com medicação e dando medicação errada. Então, assim, tem que ser muito bem assistido tudo isso. Verdade. Deise, pensando no futuro de todo mundo, né, que está aqui nos assistindo, que vai assistir, qual o Sim. conselho que você dá para quem quer garantir que o seu próprio envelhecimento seja seguro e digno? Existe diversas receitas boas para ter um futuro, né, digno, seguro. Primeiro que nós temos a nossa própria responsabilidade com o nosso envelhecer. A gente não pode esperar chegar lá para poder tomar alguma atitude. O processo do envelhecer inicia aos 30, quando você chega na vida adulta. Então começam os declínios.
Você para de crescer, evoluir, né? E chega numa estabilidade biológica e começa a ter regressos. As células, a mobilidade, a pele, tudo vai mudando a partir dos 30 anos. Mas tem pessoas que vão seguindo a vida normalmente e deixando para ver o que acontece quando chegar nos 59. Aí já, né? E precisa ser alertado que tudo que você vive hoje vai refletir no teu envelhecimento no futuro. O envelhecer, ele é diferente para todas as pessoas, ele não acontece de forma igual. Ele tem ritmo diferente, ele depende do curso de vida dessa pessoa, da infância, da juventude, toda a alimentação nesse curso de vida, as doenças pré-existentes, genéticas, se era uma pessoa sedentária, se era uma pessoa ativa em atividades físicas, se essa pessoa tem uma carga de trabalho excessiva, se trabalha num trabalho um serviço que expõe ele a riscos químicos. Então, assim, vai envelhecer de forma diferente. Pessoas com 60 anos não são iguais. Idosos com 65, 67 anos têm cursos de vida diferentes, vão ter velhices diferentes. Muitos idosos com 65 são robustos, são ativos, independentes, ainda trabalham, têm planos para o futuro. Já outros estão em fase de depressão, por perda, luto, por aposentadoria, não soube lidar, né? Outros já são animados com aproveitar a aposentadoria, porém a saúde física impede que ele curta a vida, né? Tem níveis de dependência, tem múltiplas doenças crônicas. Então, assim, eles têm a mesma idade, porém eles têm cursos de vida diferentes, genéticas diferentes. Então, eles vão ver velhices diferentes. Agora, garantias nós não temos muitas, mas nós podemos trabalhar para amenizar os impactos. Podemos ver possibilidades de viver melhor, procurar grupos para você ter amigos, se socializar, para que você tenha ideias também comparativas de como está sendo o envelhecimento deles e como você pode melhorar o seu. Então, tem muitas possibilidades de você ter uma boa velhice, se preparando, mantendo seus exames médicos em dia, mantendo suas atividades físicas, se mantendo em grupos sociais, né? Amizade, pessoas que têm um gosto em comum com você. E assim você vai seguindo suave. Você não vai esperar chegar lá e caiu no envelhecimento e fala, e agora? Acabou tudo? Não. A velhice não é um problema. O problema é envelhecer sem informação. Isso aí. Eu procuro também. Eu procuro estar sempre nos grupos, me movimentando. Até filme eu procuro assistir dublado. Sabe para quê? Para mim ver a legenda, porque eu estou trabalhando com o meu cérebro, uma percepção visual, auditiva. Então, eu acho que isso a gente. Hoje, eu acho que a geração prateada ela está mais ativa nesse lado. Muito. Concorda, Deise? Acho que a procura está muito grande da pessoa da geração prateada para estar na atividade, mais do que antigamente. Muito mais. Muito mais das informações que estão tendo, né, nesse momento, coisas que antigamente a gente não tinha essas informações. Exatamente. Vamos ver quem entrou aqui. Maria Bezerra, bom dia, obrigada pela sua presença. Silvia Cris também. Edu Mo, que fez um beijo, obrigada. Luiz Guimarães, também muito obrigada. Carol, obrigada também pela presença. Espero que estejam gostando. Compartilha aí, olha, clica no aviãozinho, envia para as pessoas, para mais pessoas poderem ver essa live. E fica com a gente ainda que não terminou, não, hein? Então, nós já estamos indo para as considerações finais. Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, falasse mais sobre as suas palestras também, que eu sei que você dá palestras, né? Sim. Para a gente poder fazer isso. Quero já agradecer você, né, pelo convite de estar aqui. A gente se encontrou em alguns eventos, né, bem importantes e que fazem todo o diferencial na nossa vida. Foi um network muito bom e
A gente tem muitos papos em comum, muitos assuntos, né? Dos nossos interesses. E essa live de hoje está sendo muito especial, porque está dentro do mês de junho. Você escolheu uma ocasião maravilhosa para estar trazendo esse assunto. E eu quero falar para vocês que o projeto Caminhos da Longevidade é uma semente que está chegando longe, está brotando, e a gente está levando muitas palestras para as pessoas sobre o envelhecimento, sobre como envelhecer com qualidade de vida, e falando sobre saúde clínica, saúde funcional, a saúde psicossocial, porque saúde não é somente a ausência de doenças, saúde é um conjunto integrado de coisas que você vai trabalhar no seu dia a dia, pilares que você vai trabalhar e que você vai determinar se você tem ou não saúde. E nós falamos sobre tudo isso nas palestras. Eu levo materiais com referência no SUS, né? Em estudos da Fiocruz, que eu tenho formações nesses cursos, e eu produzo tudo em material didático, físico, né? Para que as pessoas possam, durante a palestra, interagir com esse conhecimento, memorizar melhor e conseguir aplicar em casa. Porque o maior objetivo das palestras não é só eu ir lá e contar sobre o que é o envelhecer, sobre os direitos, sobre a saúde, sobre as políticas, não. É a pessoa sair transformada e ela poder aplicar na vida diária dela essas informações e melhorar tanto a saúde dela como da família, impactar toda uma comunidade, né? Nos transformar numa uma comunidade amiga da pessoa idosa, numa cidade amiga da pessoa idosa. E trabalhamos em conjunto, porque a lei que protege os idosos, a lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, essa lei, ela dá imensas garantias de proteção, cuidado, saúde, transporte, previdência. Ela tem muitos direitos e as pessoas muitas vezes não conhecem que elas têm esses direitos, né? Essa lei protege. Então, aqui dentro do Estatuto está a garantia de proteção contra a violência e a penalização da pessoa que fizer qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa. É claro que nós sabemos que a pessoa idosa, ela tem um histórico de vida e muitas vezes ela não foi uma pessoa muito legal quando era adulta. Muitas vezes foi um pai e uma mãe severo, né? Ruim, ausente. E quando chega nessa fase de envelhecer, que ela precisa dos filhos, infelizmente esses filhos vão ter um reflexo negativo para devolver para esse pai e essa mãe. Porém, é direito ao idoso ter sua dignidade garantida, é autonomia, sua segurança física, é direito humano. Então, essa pessoa precisa ser orientada a mudar esse comportamento ou ela vai ter que ser denunciada porque ela não está querendo se adequar àquilo que é o correto pela lei. Se ela não se enquadrar na lei, ela merece ser denunciada. E existem muitos canais, sabe, Amélia? Para finalizar aqui, existem canais que você pode fazer a denúncia. São vários, mas eu vou dar somente dois que já ajuda muito, tá? O Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que pode estar fazendo a denúncia anônima, 24 horas. Pode estar relatando a suspeita, mesmo que você não tenha provas, uma suspeita de agressão ou de algum tipo de violência patrimonial. Ah, tem uma vizinha aqui que o filho dela pegou o cartão dela da aposentadoria e ela está passando necessidade. Isso é um motivo para denunciar, né? Ah, eu tenho uma vizinha aqui que os filhos não aparecem o mês todo, só aparece no dia do pagamento. É para levar ela para receber e pega o dinheiro dela. E isso é uma violência patrimonial financeira. Isso merece ser denunciado. Isso precisa ser denunciado. Não tem desculpa, né? E outro canal que é recente, tem 1 ano, que é o Disque Idoso, que é 165. Você vai falar diretamente com o órgão que é competente, né, com a Secretaria do Estado do Envelhecimento, denunciando. Ou também esse canal não serve só para denúncias, ele serve para tirar dúvidas também sobre direitos, né?
para diversos assuntos que têm a ver com envelhecimento. Pode ligar para o Disque 165. Muito bom. Desde deixa seu arroba, já deixei aqui fixado, mas fala aí seu arroba para as pessoas poderem te seguir, tá? Sigam, compartilhem essa live e vão lá ver o conteúdo que a Deise tem, que é muito rico, ligado à longevidade. Ligado à longevidade. Meu arroba é deiseaugusto.longevidade. Às vezes você vai botar longevidade, já aparece eu na opção e já é legal, né? Porque facilita. E lá a gente coloca muito conteúdo sobre direitos, sobre saúde, sobre as políticas públicas que você tem direito, né? Vantagens que o SUS oferece, novas informações que entraram agora no mundo do universo de envelhecimento. Tudo isso eu coloco lá, vocês não ficam desinformados. Bom, eu aqui termino, então, essa nossa estreia do Papo para Pratear, agradecendo a você, Deise, muito obrigada, informações riquíssimas para todos, para todas as gerações, tá? E eu já quero deixar aqui um convite para a nossa próxima live do nosso Papo Pratear, na terça que vem, às 10h30 da manhã. E se você já quer saber sobre qual será o assunto, quem será a próxima convidada, fique por aqui comigo no Amélia Jardim, no canal da Amélia Jardim, @canal da Amélia Jardim. E obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Obrigada a Deise. Obrigada a todos que irão assistir essa live, que é muito importante. Tenha uma semana abençoada para todos e até terça que vem. Beijo. No nosso Papo Pratear. Obrigada por vocês estarem aqui. Espero que vocês gostem. Beijo, Amélia. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.